Vem com a gente. E ontem, simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, também simpatizantes e movimentos da direita realizaram um movimento para pedir a anistia aos condenados do 8 de janeiro no ato de 2023. Esse ato fez parte de uma mobilização nacional. A gente tem imagens aí que buscava reunir 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação reuniu lideranças conservadoras de Alagoas que criticaram as penas impostas aos envolvidos no ato de vandalismo em Brasília. Para os organizadores, as condenações são desproporcionais e refletem perseguição política. Quem acompanhou esse ato aqui em Maceió foi o Rogério Costa. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Deputado Cabo Bebeto e esse movimento que pede anistia, principalmente, para os envolvidos condenados no dia 8 de janeiro. A gente primeiro reconhece que as penas são desproporcionais. O que houve ali foi vandalismo e as pessoas são tratadas como terroristas. Então, assim, 17 anos de cadeia para aquilo ali é desproporcional. Num país onde a gente vê estuprador, traficante saindo no outro dia, é desproporcional. Então ele pede anistia já e fora Lula. Inclusive, outra proposta também do evento, convocada inclusive pelo presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, é exatamente a revisão da questão dos direitos políticos. Exatamente, né? A gente, quem é de direita e quem é consciente aí no sistema político brasileiro sabe que é totalmente injusto a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Não há razão para tal. Ele nunca foi condenado por nenhum crime cometido, de modo que essa inelegibilidade é tão somente com o intuito de tirá-lo do jogo. Ora, se há democracia, então deixe que o povo brasileiro escolha nas urnas. Não vamos tirar aqueles candidatos antes mesmo do jogo começar. Vereador Leonardo Dias, e a expectativa de que essa mobilização ela sirva de exemplo, seja a amostra de Maceió, Alagoas para o Brasil, de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, na verdade, a gente tem 10 anos que faz manifestações, né? E no dia 8 de janeiro ocorreu uma coisa que até hoje a gente não entende muito bem. A gente, nesses 10 anos, nunca teve sequer um registro de ocorrência de qualquer ato dentro dessas manifestações que nós sempre fizemos aqui. E, infelizmente, pessoas estão sendo condenadas aí a 14, 17 anos e não são criminosos. São pessoas que, talvez num momento de fúria, num momento perdeu a cabeça, tomou uma ação ali de quebrar, de depredar. E essas pessoas, infelizmente, estão sendo condenadas a 14, 17 anos. Eu duvido alguém apontar qualquer pessoa que tenha sido presa, não precisa ser por 17 anos, vejo, presa por pichar um ônibus, por pichar um muro, por depredar um patrimônio público. Então, a gente defende que a pena seja justa, que a dosimetria pudesse ter existido. Como não fizeram isso, como o judiciário, infelizmente, tem agido como uma revanche política, infelizmente, eles hoje têm orgulho de dizer que a corte é política, que derrotou determinada corrente, derrotou o bolsonarismo. Então, a gente precisa fazer justiça a esses pais e mães, avós que hoje estão na cadeia. E o Brasil inteiro hoje sai nas ruas para isso, para defender a anistia. A anistia que é justiça. Nós temos alagoanos entre os condenados? Nós temos alguns alagoanos que foram presos, mas que hoje não estão mais reclusos, mas que sim, que respondem a processos por estarem naquele dia fatídico, no dia 7 de janeiro. Deputado Fábio Costa, uma das lideranças desse movimento que busca, em primeiro plano, acredito, a anistia de todos aqueles envolvidos, né? Condenados no dia 8, e também a recuperação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. Exatamente, sem dúvida nenhuma. O ponto principal aqui que nós pleiteamos é a questão da anistia. Qualquer um sabe que as penas que estão sendo impostas a essas pessoas são penas completamente desproporcionais. Eu trabalhei por muito tempo, por muitos anos, e um dia voltarei a trabalhar no combate e no enfrentamento à criminalidade direta, e a gente sabe como é que funcionam as leis no país, sabe como é que são tratados estupradores, assassinos, ladrões de banco. Esses indivíduos são presos muitas vezes em flagrante e não passam 6 meses presos. Como é que uma pessoa que fez um desenho numa estátua é condenada a 17 anos de prisão em regime fechado? Como é que alguém que estava orando na frente da estrutura ali do Congresso, que não chegou a entrar no Congresso, é condenada a 14 anos de prisão? Como é que uma senhora de 71 anos de idade é condenada a 13 anos de prisão porque entrou
naquele ambiente sem depredar absolutamente nada. Eu não sou favorável à depredação do patrimônio público, tem arruaça, absolutamente. Acho que as pessoas que efetivamente danificaram o patrimônio público devem ser, sim, punidas rigorosamente. Agora, o que não pode é uma perseguição política, é a utilização do poder judiciário como um instrumento de perseguição política e, infelizmente, é isso que nós estamos vendo e estamos vendo cidadãos comuns, pessoas comuns, normais, que não têm qualquer envolvimento nem liderança, presas sem ter nenhuma prova de que elas efetivamente estavam planejando algo que está sendo imputado a elas. Importante registrar, Thaís, que, primeiro, né, o ato é democrático e é para isso que a democracia existe, inclusive para você, em qualquer situação, esquerda, direita, ter espaço importante, tá? Mas é preciso fazer uma pequena distinção aqui importante. A depredação, ela ocorreu. Há, dentro da condenação, o ato também de depredação. Só que o contexto do inquérito, ele envolve uma questão maior, que era a tentativa de se destruir justamente a democracia. Então, por isso que, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes fez esse contexto aí do terrorismo e as penas são altas por essa razão. Não é necessariamente apenas pelo dano ao prédio ou ao patrimônio. Isso, por si só, já seria algo muito importante para ser, obviamente, contestado e ter essa reação agora dos próprios manifestantes. Há uma outra questão também que foi omitida nessas manifestações em Alagoas e em nível nacional, que envolve a articulação pós esses atos, já descobertas e que culminou com a denúncia, né, na semana passada contra o presidente Bolsonaro e outras 33 pessoas, que são articulação para, inclusive, um plano de morte aqui no Brasil, que envolvia o presidente, o vice-presidente e o ministro que julga justamente esses casos e esses atos. Outra situação que a gente pôde acompanhar em nível local e também nacional é que, ao mesmo tempo que você tenta sensibilizar o judiciário para essa discussão, há um ataque ao próprio ministro, sendo chamado de criminoso e coisa do gênero. Eu nunca vi ninguém pedir perdão atacando quem deveria lhe perdoar ou fazer essa revisão. Mas também há o aspecto político. Esse ato, independente da condição, e teve menos pessoas que em outros atos, tanto em Alagoas como em nível nacional, ele deve ter repercussão na Câmara e também no Senado. Por quê? Porque é, assim, um projeto que prevê anistia. E se essa anistia passa, ela vai tirar todo o efeito criminal do que é exatamente essa outra denúncia, que é a denúncia posterior ao golpe. Então, é uma ação que aparentemente tem um foco, mas ela é muito maior na sua dimensão. E é por isso que a gente tem que acompanhar. É claro que os atos e os manifestantes foram julgados politicamente. Mas por quê? Porque eles eram contra exatamente o resultado político do processo eleitoral em Alagoas. É difícil para algumas pessoas que estão fora, ou aliás, dentro, né, da chamada bolha, não se informam, não querem mais se informar, só recebem informações pelo WhatsApp, ter essa dimensão e compreender esse fato. Mas parece que uma grande maioria já percebeu e é por isso que os atos não conseguiram mais mobilizar em nível nacional a mesma quantidade de pessoas. É uma reflexão importante. Há um capital político no universo da direita que precisa ser trabalhado e na fala do presidente Bolsonaro em Copacabana ficou claro que há já uma tentativa de transição para o futuro candidato, que é o Tarcísio, que é governador de São Paulo, caso efetivamente não seja revista a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Ele é de centro-direita, ele não é dos extremos. Então, de certa maneira, esse capital político agora começa a ser direcionado para esse projeto. No mais, os próprios políticos que cresceram politicamente diante do que foi a própria grande onda democrática que elegeu Bolsonaro precisam estar conectados com esse público, porque, do contrário, não conseguirão votos fora desse universo. Essa é uma realidade que ela é dura para alguns não costumam e não querem admitir essa possibilidade, mas, de fato, eles têm que se manter conectados, senão não garantem a sua eleição ou reeleição. Bem pontuado, Marcos. Vamos falar agora da mobilização dos adventistas no último sábado, o dia